Um, dois, três. A palavra existência designa o modo fenomenológico existencial de nós sermos. Quer dizer, o modo de nós sermos que é vivência pré-reflexiva, né? Vivência pré-teórica, que é vivência de possibilidades, desdobramento de possibilidades e que é a ação, né? Esse modo é o modo de sermos da tensão, da mobilização, da vivência, do desdobramento de possibilidades, que é a ação. Esse modo é, portanto, intenção. Esse modo de sermos fenomenológico existencial é intencional. Tudo com S, né? E é o modo de sermos, né, que se diferencia do modo de sermos da explicação, que não é um modo de sermos de vivência de possibilidades, de desdobramento de possibilidades e que, portanto, não é o modo de sermos da mobilização da tensão, da vivência do desdobramento de possibilidades. O desdobramento de possibilidades é característico do modo pré-reflexivo de sermos, pré-teórico de sermos, né? É o desdobramento de possibilidades, que é a ação, a tensão da mobilização da ação, é o modo fenomenológico existencial de nós sermos, que é compreensivo e implicativo, né? Então, nós somos um modo de ser da tensão, da mobilização da ação, como desdobramento cognitivo pré-reflexivo de possibilidades, e nós somos o modo de sermos que não é tensão, porque não é vivência mais do desdobramento de possibilidades. Então, nós alternamos entre esses dois modos de ser, né? De um modo próprio e específico, o termo existência se refere ao modo fenomenológico existencial de sermos da ação, ao modo intencional de sermos da mobilização do desdobramento de possibilidades, né? Existência é, de um modo mais próprio, o modo fenomenológico existencial de nós sermos, né? Mas o termo existência designa tanto o modo fenomenológico existencial de nós sermos, como o modo não fenomenológico e não existencial de nós sermos, né? Quer dizer, ambos são designados pelo termo existência, né, na aparência dele, né? Mas que, na verdade, o termo existência tem dois sentidos diferentes, né? Na medida em que ele se refira ao modo não existencial, não fenomenológico existencial de sermos, e ao modo fenomenológico existencial da tensão da ação, né? O Heidegger vai utilizar existência com K no lugar de X, né, para designar o modo fenomenológico existencial de sermos da tensão da ação, né? O termo existência, em grego, com K no lugar de X, né, significa exatamente a existência como vivência de possibilidade e como desdobramento de possibilidades, né? Para o modo de ser não fenomenológico, no qual não existe desdobramento de possibilidades, o Heidegger utiliza o termo existência com S, né? O existência com S é o termo no sentido latino, né? Então, no sentido latino, existência com X, né, não tem o sentido de vivência de possibilidade e desdobramento de possibilidade. Então, existência com K, né, para o Heidegger, é o modo fenomenológico existencial de nós sermos, vivência de ação, da mobilização intencional do desdobramento de possibilidades, e a existência com X é o modo que já não é mais ação, que já não é mais desdobramento de possibilidades, que não é a tensão da ação, né? Que é o modo coisificado de nós sermos, o modo teórico e o modo comportamental de nós sermos. Nós alternamos
entre o modo de sermos da existência com X e o modo de sermos da existência com K. Né? Então, existe uma alternância. A saúde psicológica da gente, existencial, é a alternância entre um modo de ser e outro da existência. Né? Vamos nos deter um pouco mais na existência com K. Ou seja, a existência como vivência de possibilidades que se desdobra cognitivamente de um modo pré-reflexivo e pré-teórico. Né? Então, a existência, nesse sentido, né, que nós bem poderíamos chamar de insistência, né, ao invés de existência, né, mas a existência, no sentido fenomenológico existencial, né, conota o sentido específico, né, da palavra existência. Né? Específico no seguinte sentido, né? Porque a palavra existência, né, especificamente com o K, a existência, no sentido grego do termo, né, ela remete a uma sístole. Né? Ela remete à vivência, à habitação de uma sístole. Né? Existência, o sist de existência, S-I-S-T, né? Remete especificamente à raiz sístole. Né? De modo que a palavra existência, ela se configura, né, como designativa de uma sístole. Né? E é muito natural, é muito fácil nós entendermos que sístole é essa. Né? Quer dizer, a sístole, como a sístole no coração, né, a sístole no pulmão, ela é uma contração. Né? Ela é uma pressão contrativa, ela é uma tração, né, expulsiva, vamos dizer assim. Né? Quer dizer, então, o modo de sermos da existência é uma sístole, na medida em que ele é vivência cognitiva de possibilidade e desdobramento de possibilidades. Né? Esse desdobramento de possibilidades é um desdobramento de forças, é a ação plastificativa, a ação criativa, né, que se constitui como uma sístole, como uma pressão que se dá como expressão. Né? A vivência fenomenológica existencial, a vivência da existência no sentido propriamente dito, é essa pressão, essa expressão, que é o desdobramento cognitivo de possibilidades, a consciência pré-reflexiva, né? E que se constitui como ação. Então, no modo existencial de sermos, fenomenológico existencial, nós vivenciamos uma sístole, né? Que é o desdobramento de forças, o desdobramento de possibilidades. A sístole, que é a ação, que é uma pressão e que é expressão. Né? Então, o modo fenomenológico existencial de ser é esta sístole. Né? E nós precisamos entender, é interessante, em particular do ponto de vista metodológico, né, que a sístole, né, toda a sístole, né, é um conjunto de diástole e sístole. E no sentido existencial da palavra, no sentido da existência fenomenológica, né, não é diferente. A existência fenomenológica é uma sístole. E na medida em que ela é uma sístole, ela é diástole e é sístole. Né? Ou seja, ela tem um momento distensivo, um momento expansivo, né? E um momento contrativo. Né? Então, quando nós vivenciamos, né, a emergência do modo fenomenológico existencial, da existência propriamente dita, nós vivenciamos o brotamento, a emergência de multiplicidades de forças que são as possibilidades. Né? Então, enquanto múltiplas, né, a vivência do brotamento dessas forças, ainda na emergência, nos primórdios delas, né, a vivência do brotamento delas é uma vivência expansiva. Né? Então, é esse momento da vivência
fenomenológico existencial é uma diástole, né? E a diástole se desenvolve à medida que brota a multiplicidade de forças, né, que se constituem como as possibilidades, que são as possibilidades, né, e que, no seu brotamento, chegam ao ponto de se constituírem como compreensão, né, se organizam, né, como compreensão, né, e se desdobram compreensivamente como possibilidades no que a gente chama de interpretação fenomenológica, né? Quer dizer, então, num primeiro momento, o que existe é a diástole, né? À medida que brota uma multiplicidade de possibilidades ainda na sua emergência, no seu brotamento, né? A partir de um dado momento, a diástole, à medida que as forças se desdobram, vai se convertendo em sístole, né? Então, a sístole é uma pressão, é uma expressão do desdobramento de possibilidades, uma expressão da ação fenomenológica, né? Então, a vivência fenomenológica da existência, no sentido propriamente dito, da existência com K, é uma vivência que se constitui como diástole e depois como sístole, né? Sempre que nós chegamos ao modo fenomenológico existencial, ao modo de sermos da existência, né? A existência se dá, a vivência se constitui como desdobramento diastólico, vamos dizer assim, e sístole, né? Daí é que se origina o radical sist, S-I-S-T, né? Da palavra existência, né? Quer dizer, é exatamente, né, a tensão da sístole do desdobramento da ação, do desdobramento cognitivo da ação, que nós chamamos de interpretação fenomenológica, né? Então, essa sístole da ação, ela se dá porque ela é vivência de possibilidades. E a vivência de possibilidades é uma pressão, na medida em que as possibilidades são forças que se desdobram, né? E que se dão numa expressão que é a sístole, que constitui a existência. Então, observe que nesse sentido, né, a palavra existência significa a habitação dentro do movimento do desdobramento de possibilidades. A habitação dentro do movimento da sístole, né? Seria insístole, né? De um modo tal que nós poderíamos chamar a existência, o modo fenomenológico existencial de sermos da ação, da vivência fenomenológica do desdobramento de possibilidades, nós poderíamos chamar de insistência, né? Especificamente, né? Porque é a vivência desse movimento de desdobramento da sístole que é a ação, que é o desdobramento de possibilidades, que é o desdobramento compreensivo, cognitivo de possibilidades, a consciência pré-reflexiva, né? Então, a momentaneidade da vivência desse desdobramento de possibilidades é o que é a existência no sentido propriamente dito com K, né? A existência com X, que já é o modo não fenomenológico de nós sermos, o modo de sermos do teorético e o modo de sermos do comportamento, né? O modo de sermos da relação sujeito-objeto e o modo de sermos da atividade padronizada, que é o comportamento, né? Esse modo de existência, a existência com X, no sentido latino do termo, já não é mais a tensão do desdobramento de possibilidades, a tensão do desdobramento da ação, né? Já não é mais fenomenológico existencial, né? Então, nesse sentido, a palavra existência quer dizer X, né? No sentido de que é fora da sístole, né? A existência não fenomenológica já não é mais sístole, ela já é ex-sístole, né? Já existência, mais propriamente no sentido latino do termo, né? Que é fora da sístole,
né? Fora da sístole, que é a ação. Fora da sístole, que é a mobilização, né? Que é a tensão do desdobramento da ação, do desdobramento de possibilidades. Então, nós temos a existência, que é um movimento para fora, vamos dizer assim, né? E nós temos a EX, né? Sístole, a existência com X, né? Que já é fora do movimento do desdobramento da possibilidade, fora do movimento da ação. Então, a existência, no sentido propriamente dito, é a vivência do próprio movimento de desdobramento da ação, do próprio movimento de desdobramento de possibilidades. A existência com K, no sentido grego, né? Que nós poderíamos chamar de insistência. Né? Insistência no sentido de habitação, vivência da sístole. Insístole, insistência. Né? E a existência com X, que já é o fora da sístole. Então, esses dois sentidos estão presentes, né, na palavra existência, que a gente usa comumente com X, né, mas que, no seu sentido mais próprio, no seu sentido específico, a existência é o modo fenomenológico existencial de nós sermos do desdobramento de possibilidades, da pressão contrativa, né, da pressão sistólica, do desdobramento de possibilidades, do desdobramento da ação, do desdobramento compreensivo da ação. Né? Existência é um modo fenomenológico existencial de sermos que é implicativo, compreensivo, fenomenológico existencial e dialógico. Né?